A nossa história começa na série principal do grupo Shenja. Lá dentro, em um escritório, o nosso protagonista grita, dizendo que ele ser demitido é um absurdo, pois nunca tocou nesse dinheiro. Além de que dedicou a sua vida a essa empresa e também recentemente discutiu sobre um grande projeto. Mas à sua frente, o cara ri enquanto fala que ele assinou os documentos de demissão porque quis. Irritado, o protagonista afirma que ele o enganou para conseguir todo o dinheiro. Então, colocando os dois guardas em sua frente, o cara pede para Lin parar de falar bobagens e sumir da sua frente. Só que o protagonista continua gritando que ele armou tudo isso. Puto, o cara enche a mão com a energia misteriosa. E em seguida soca Lin enquanto fala que ele não é o culpado da história. Sem ter o que fazer, o protagonista voa. Rindo, ele afirma que esse é um poder que só os ricos podem aprender. Mas logo o cara fica surpreso, pois o nosso Goat está se levantando. Com raiva, o protagonista diz que um dia estará acima de todos nesse mundo. Eu me sinto assim às 3 horas da madrugada. Nisso, já surtando, Lin grita que futuramente irá comprar essa empresa. Só que lá no elevador, uma mulher aparece, falando que não precisa esperar por tanto tempo. De repente, vários guardas começam a sair dali e fazem uma fila gigante. Assim vemos que todos ficam atentos para ver quem é essa mulher. Nisso, ela diz que o protagonista pode comprar essa empresa agora se quiser. Assim, observamos que essa é a filha mais velha da família Shen. Vendo isso, Lin se pergunta o que a sua ex-namorada está fazendo nesse local. Mas antes de dizer qualquer coisa, o figurante entra em sua frente, falando que a senhorita Shen pode ignorar esse inútil. Só que a mesma passa reto enquanto fala que acabou de o demitir, por isso ele deve sumir logo. Claro que isso deixa confuso. Então ela diz que ele acabou de mexer com o futuro genro da família Shen, ou seja, o seu futuro marido. E já começando como? Nisso, colocando a mão em seu ombro, Shen fala que a separação deles foi devastadora, mas pede para ele esquecer isso e se casar com ela. Envergonhado, Lin pergunta se a mesma gosta realmente dele, só que ela afirma que é mais do que isso. Assim, fala que quer o seu corpo todinho. Em seguida, uma semana depois, eles já estão em sua lua de mel. Sentada na cama, o protagonista diz que os altos e baixos da vida são realmente assustadores. Só que rapidamente fica em alerta, já que sua esposa acabou de entrar no quarto. E ele fala somente que ela está muito linda, além de que já se passaram 3 anos desde a última vez que a viu. Então, sem perder tempo, ele fala que sempre vai amar e nunca vai a machucar. E sorrindo, ela pede para o seu darling fechar os olhos, pois tem uma surpresa. Animado, o protagonista se pergunta se vai receber o tal beijo do amor verdadeiro. E em sua mente, Lin já está pensando até em qual nome dar aos seus filhos. Só que para seu azar, Shen manda ele pegar o dinheiro e sumir da sua frente imediatamente. Assustado, o protagonista pergunta o que aconteceu com a parte de diamantes para a vida toda. Com raiva, ela afirma que tudo isso foi apenas uma encenação, e além de que nunca deixaria ele tocar em sequer um dedo nela. Puto, Lin grita que não quer o seu dinheiro, mas antes de dizer qualquer coisa, Shen o destrói com um único dedo. Agora eu botei fé que os altos e baixos da vida são realmente assustadores. Em seguida, Shen pede para o protagonista não ser idiota, e logo dá um aviso que o que mais odeia nesse mundo é um homem que trai a sua mulher. Caído no chão, Lin pergunta o que diabos ela está dizendo, mas a mesma não responde e vai embora. Um tempo depois, em uma praça ali perto, o protagonista está andando enquanto pensa na sua vida de merda. E sem ter o que fazer, vai até o seu apartamento. Todo destruído mentalmente, o nosso garoto pensa que só quer dormir. Mas nem isso o cara pode mais, já que em sua frente tem uma mulher falando que finalmente encontrou o seu amor. Suando frio, Lin questiona como caralhos ela conseguiu entrar em seu apartamento. Então, se levantando da cama, ela diz que é a sua mulher da sua vida passada. E desta vez vão continuar da onde pararam. Depois de ouvir isso, o protagonista até perde a força das pernas. E todo vermelho pergunta o que ela vai fazer. Ah, meu cara. Virando o rosto, Lin pensa que ela deve ser uma louca. Nisso, a mesma responde que irá fazer coisas que um homem e uma mulher fazem sozinhos. Já sem ar, o protagonista afirma que essa situação tá ficando fora de controle, por isso deve sair desse local. Mas antes dele conseguir correr, ela fecha a porta, enquanto diz que eles sempre faziam cultivos duplos na sua vida passada. Se afastando, Lin grita que os altos e baixos da vida estão insanos, mas o nosso garoto é pego pela serpente. E depois disso, o protagonista começa a despertar uma força oculta. Assustado, ele questiona o que é essa energia entrando em seu corpo. Do nada, a sua alma sai, e isso o deixa confuso. Nisso, ele começa a ir para o céu. Então, olhando para os arredores, Lin se pergunta se está na vida após a morte. Mas antes de pensar em algumas outras coisas, várias memórias começam a entrar nele. De doutores até pintores, hacks e mágicos. Todas essas memórias estão se unindo em um só ser. Desesperado, o protagonista grita que há mais de 500 memórias. Sem ter como aguentar, o nosso garoto cai no chão. Mas ainda não acabou, já que ainda há mais coisas carregando. Flutuando igual um deus, Lin afirma que não há coisas que não saiba entre o céu e a terra, já que fundiu mais de 10.000 memórias. Em seguida, observamos que o mês se passa e o protagonista está tendo um funeral. Mas do nada, um raio roxo cai em cima dele. Nem morto o cabra tem pai mais. Nisso, se erguendo, o protagonista fala que não morreu. Vendo isso, as pessoas gritam que isso é um zumbi, mas o mestre do grupo Shen manda eles calarem a boca. Assim, com um sorriso no rosto, o cara se aproxima de Lin, enquanto diz que sabia que o mesmo cedo ou tarde acordaria. Se afastando, o protagonista fala que precisa dormir um pouco. Imediatamente, o mestre do grupo Shen manda levar o seu genro para o quarto VIP.
Meio confuso, o velho se questiona se essa ressurreição é mesmo real. Atrás dele, a sua filha se pergunta se o seu pai a vê como um modelo para os negócios. Em seguida, na sala de jantar, o protagonista pensa que com tantas memórias assim, o seu ponto de vista sobre o mundo mudou bastante, já que parece que consegue ver tudo, como as descrições sobre os quadros ou as obras de artes. Nisso, a empregada chega falando que vai servir o jovem mestre. E com um tom leve de deboche, ela diz que essa comida é para ele se alimentar, por isso mesmo deve comer rápido. Botando a mão no frango, Lin fala que irá amassar. E com nojo, a empregada pensa que a senhorita tem azar com homens. Então, botando o olho nela, Lin nota o que ela está pensando. Assim, comenta que também não sabe o motivo dela ter se casado com ele. Depois de ouvir isso, a empregada fica surpresa, pois o nosso garoto adivinhou o que ela estava pensando. Em seguida, o sogrão aparece, falando que Lin não precisa se preocupar com a sua presença. Nisso mesmo apresenta o protagonista ao cara ao seu lado. E servindo seu vinho, a empregada pede para Lin comer mais devagar, e isso o deixa puto, já que ficou sem comer por um mês inteiro. Então ele brinca um pouco, falando que se for assim, é melhor ela dar a comida em sua boca. E mesmo puta com isso, a empregada sorri, dizendo que vai fazer como o jovem mestre deseja. Mas logo atrás do protagonista, o monge tá na maldade. E pega o seu braço para testar a sua força. Só que ao ver o tamanho da energia que emana de Lin, fica assustado. E com raiva, nosso garoto questiona se há algo de errado. E o cara pede perdão enquanto fala que foi um acidente. Em seguida, comenta com o mestre se algo aconteceu no casamento. Com um tom um pouco mais sério, diz que o protagonista estava em coma por um mês. Vem na conversa, Lin questiona qual é o assunto. Então faz uma leitura labial. Assim, o monge explica que Lin tem uma energia infinita e isso está destruindo seus meridianos e acabando com a sua aptidão para o poder Ruigdan. Nisso, o mestre Shen pergunta se isso vai influenciar em seus planos. E o monge responde que o protagonista não está mais apto para praticar artes marciais. Enquanto isso, o protagonista entende o que Shen estava falando quando disse que queria o seu corpo. Claro que depois de ouvir isso, o mestre olha para Lin e questiona como ele pode comer tão tranquilamente. Assim, destrói a mesa. Sem reação, o nosso garoto nem sabe o que dizer. Então, pegando seu colarinho, ele grita que Lin é um maldito trapaceiro. Nisso, segurando a sua mão, o protagonista pergunta se desde o começo ele obrigou a Shen a se casar só para pegar o seu corpo Ruigdan. Puto, o cara grita que se ele sabia disso, questiona o motivo dele ter voltado a ser um inútil. E rindo, Lin diz que isso deve estar relacionado e ele não ser mais virgem. Perdeu o bebê e já tá assim, né? Assim, ele grita que não há regra dizendo que precisa ser virgem para iniciar a cultivação. Mas de qualquer maneira, como Lin é um inútil, agora vai o expulsar desta casa. Então, observando essa situação, o protagonista fala que pode ir para casa sozinho. E com um sorriso malicioso, a empregada pensa que ninguém vai sentir falta de um porco como ele. Mas para sua surpresa, Lin pergunta onde está a senhorita Shen. E usando a sua habilidade em hipnose, o protagonista manda chamá-la. Assim, a empregada responde que vai imediatamente. Só que antes de ir embora, o protagonista pergunta novamente se o seu poder oculto foi o motivo dele ter feito Shen se casar com ele. E o cara responde que isso é óbvio, pois poder absoluto é tudo nessa vida. E como queriam isso, pesquisaram bastante e descobriram um corpo de Lin, que normalmente é inútil sozinho, mas quando utiliza a arte de cultivo duplo, consegue liberar totalmente o potencial do seu parceiro. E logo afirma que se a sua filha não tivesse desistido, teria feito ela fazer isso na noite de lua de mel. Depois de ouvir isso, o protagonista fica surpreso e também sente que esqueceu algo bem importante. Saindo desse assunto, o mestre Shen fala que vai o mandar para a África. Puto, Lin diz que é um absurdo eles não considerarem os sentimentos da sua esposa antes de o mandarem embora. E já bem estressado, o mestre Shen o manda esquecer a sua filha. Só que antes de ir embora, o protagonista afirma que tem uma única pergunta. Assim, pergunta se foi ele que colocou na mente de Shen que Lin a atraiu. Mas o mesmo responde que não fez nada disso, e complementa que a mesma viu o protagonista brincando com várias novinhas. E depois de ouvir isso, Lin grita, falando que não tem nenhuma memória disso. Por isso decide lutar para tentar encontrar alguma prova. Então uma energia azul começa a emanar do seu corpo. Só que não dá em nada, e o protagonista diz em sua mente que não tem como fazer algo com esse corpo fraco. Em seguida, a patroa chega, mandando eles pararem. E isso faz os olhos de Lin brilharem, já que a sua querida esposa está o protegendo. Mas Shen não manda nem olhar para ela. Claro que depois de ouvir isso, o nosso garoto até se petrifica. E vendo isso, o velhote grita que está muito orgulhoso dela, e logo manda os seguranças pegarem o protagonista. Só que Shen bota um pau na mesa, enquanto fala que mesmo que Lin seja um canalha, idiota, vagabundo, ainda é o seu marido. Humilha menos? Então, com um sorriso no rosto, o velho pede para sua filha se acalmar, já que a família Shen encontrará alguém melhor para ela. Mas a patroa afirma que eles de qualquer maneira vão tentar achar outra pessoa para fazer cultivo duplo com ela. Assim, Shen diz que vai criá-lo e logo complementa que o protagonista não vai ser diferente de um cachorro, que mente para os donos quando lhes convém. Enquanto fala isso, o nosso garoto tá todo vermelho. E vendo isso, o velho não sabe nem o que dizer. Nisso, indo embora, fala que a escolha é dela. Em seguida, na área privada de Shen, ela fala que o protagonista usou a sua empregada para a chamar para poder ganhar mais tempo. Com ódio de Lin, Shen afirma que ele é um canalha muito esperto. E com um sorriso, nosso garoto diz que só queria entender os limites do casamento deles. Depois de ouvir isso, Shen fica puta e rapidamente se levanta. Assustado, o protagonista fala que a sua hora assassina é bem incrível. Então, parando em sua frente, Shen manda o protagonista não bancar o idiota, pois sabe como ele é inteligente. Assim, o colocando contra a parede, ela pergunta o que aconteceu com ele depois que a mesma o expulsou da lua de mel.
Mas caso o nosso garoto tente mentir, Shen afirma que vai cortar o seu precioso fora. Se tremendo, o protagonista diz que vai contar tudo. E enquanto isso, Lin pensa que nunca vai conseguir sair dessa situação com esse corpo de merda. Nisso, sem escapatória, o protagonista conta que quando chegou em casa tinha uma mulher de cabelo branco esperando, e a mesma disse que era sua mulher da sua vida passada. Então o nosso garoto tenta falar que é inocente, mas logo perde a paciência e pergunta o motivo de ela o chamar de canalha. Assim, Shen começa a dizer que há 3 anos atrás, em um hotel de luxo, o viu com 4 lindas mulheres. Com raiva diz que Lin caiu no prazer, por isso nem tentou discutir. Depois de ouvir isso, o protagonista fica incrédulo, já que nunca foi nesse hotel. Mas Shen pede para ele parar de mentir, pois viu essa cena com seus próprios olhos. Nisso a empregada chega com um monte de roupas, enquanto fala que a partir de hoje a parte doméstica será feita por ele. E se não conseguir fazer nem isso, será mandado embora. Assim, em sua mente, a empregada fala que esse é o mínimo para um canalha como ele. Só que para sua surpresa, Lin bate no peito, dizendo que vai fazer tudo isso. Logo vemos que o objetivo do protagonista é tentar impressioná-la utilizando as suas memórias da vida passada. Em seguida, lavando as roupas, Lin questiona como isso pode ser tão difícil. Mas para o seu azar, um caminhão com mais roupas sujas aparece. Então a empregada diz que ele é realmente bom, por isso vai deixar isso com ele. Agora na cozinha, o nosso garoto está fazendo tudo perfeitamente, como um verdadeiro chefe. Só que a empregada fala que esses cortes estão pequenos, por isso ele deve fazer de novo. E com sede de sangue, o protagonista aceita novamente o desafio. Enquanto isso, afirma que um dia irá devolver toda essa merda. Nisso, andando pelo corredor, Lin se pergunta como cacete essa família tem tanta roupa para serem lavadas. De repente, o chefe da família Shen grita, perguntando como ela pode ser tão boa, já que o seu cassino em Las Vegas coletou mais de 10 milhões de notas falsas. Então, batendo na mesa, afirma que foi Shen que recomendou esse gerente para ele. E vendo isso, a empregada tenta defender a sua mestre, só que o velho grita novamente, enquanto fala que não quer desculpas. Assim, se curvando, Shen diz que irá resolver a falta do dinheiro, e também vai cuidar daqueles que enganaram a sua família. Sorrindo, o velho pergunta como ela vai fazer isso se nem a polícia resolveu. Nisso, por trás da parede, o protagonista ouve todo esse assunto, e logo carrega suas memórias de um especialista em falsificação. Em seguida, joga as roupas no chão, dizendo que finalmente a oportunidade de ouro chegou. Agora, em outro lugar, no armazém de Shenja, o protagonista fala que quando se tornar um mestre em controlar 10 mil almas, fará a família Shen implorar de joelhos. Porém, primeiro deve começar pelas falsificações das notas. E navegando pela Dark Web, Lin acha uma super promoção de uma máquina de notas falsas. Feliz, o nosso garoto grita que finalmente achou, e indo embora diz que deve preparar algumas coisas. Só que se for fazer negócios, será reconhecido. Por isso ele usa a memória de um mestre maquiador para poder se disfarçar. E do nada o cara aparece como um super-herói. Mas isso não é importante, já que o plano do nosso garoto finalmente começou. No local onde está a máquina de falsificação, Lin questiona onde pode vê-la, e o cara responde que está lá nos fundos. Então, dando uma olhada, o protagonista diz que isso é perfeito. E ao seu lado o cara pergunta onde está o dinheiro. Mostrando uma nota de 100, o nosso garoto responde que tem apenas isso. Vendo isso, o bandido fica puto, pois isso não faz parte do acordo. Mas Lin afirma que foi ele que fez essa nota. E desacreditado, o cara diz que é impossível produzir algo com tanta qualidade. Assim, o protagonista fala que as notas falsas que ele produz são de baixo nível comparado a outro grupo. Nisso, Lin afirma que pode fazer algo muito melhor, e além disso só precisa de 2 horas. Um pouco desconfiado, o bandido diz que quer ver do que ele é capaz. Então o nosso garoto começa a trabalhar, enquanto utiliza todos os seus conhecimentos pela madrugada inteira. E depois de terminar, o protagonista acorda do cara, já que está tudo pronto. Logo o cara vê que há mais de 5 milhões, e rapidamente ele fica surpreso, pois esse dinheiro é mais real do que o verdadeiro. Caído no chão, grita que isso é inacreditável. Assim pergunta qual é o seu nome, e ele responde que pode o chamar de Senhor Wei. Agora já em outro lugar, num grupo de notas falsas, um capanga fala ao seu chefe que tem alguém tentando roubar o trabalho deles. Mas o mesmo diz que isso é esquisito, pois esse dinheiro é real. E sorrindo, o capanga pergunta se ele lembra de Shao. Nisso, rapidamente, o cara lembra que foi aquele bandidinho de meia categoria que eles destruíram. Então o capanga explica que ontem de noite algumas pessoas viram uma quantidade enorme de dinheiro saindo do galpão dele. Além disso, ele estava acompanhado de um cara que fez o dinheiro, que é chamado de Senhor Wei. E indo igual um louco, o chefe manda fazer esse maluco trabalhar para eles. Porém, seu capanga fala que isso não é necessário, pois já pegaram ele. Um tempo depois, amarrado na cadeira, Lin pensa que com base na velocidade da temperatura da Terra e no tempo do subespaço, devem estar nos arredores de Longsheng. E pela intensidade da luz, pode concluir que estão em uma oficina abandonada. Beleza, Sherlock Holmes? Assim, o chefe dali pergunta qual é o seu nome. Logo, o protagonista responde que o seu nome é Wei Shenmu. Enquanto fala isso, Lin está cortando as cordas. Então, segurando o dinheiro que o protagonista fez, o cara diz que espera trabalhar bem com ele no futuro. Mas logo o homem se assusta, já que o nosso garoto desamarrou a corda como se não fosse nada. E em seguida, Lin fala que não trabalha para outras pessoas. Então, pegando em seu colarinho, o cara pergunta se ele acha que está em posição de negociar.
pois se quiserem pode imediatamente tirar a sua vida. Só que com calma e paciência, Lin diz que se ele fizer isso, perderá muito dinheiro. E logo complementa que um dia não haverá mais notas falsas, pois todos no mundo usarão o dinheiro que ele fizer. E assim o protagonista fala que ele tem as conexões. Por isso, se cooperarem, promete produzir todos os dias mais de 100 milhões. Vendo isso, o cara sorri enquanto pensa que com toda certeza isso vai ser vantajoso. Porém, Lin pede 51% das ações em troca. E puto, o capanga grita que isso é um absurdo. Mas o Seb fala que irá concordar com isso se eles permitir estar no processo de produção. E com um grande sorriso, o nosso garoto aceita o trato. Então, sussurrando, o cara afirma que vai o matar quando conseguir aprender a fazer essas notas falsas. Só que a estratégia do protagonista é recuperar os 10 milhões da família Shen e pôr geral atrás das grades. Em seguida, um novo dia é apresentado. Lá na casa Shen, a patroa pergunta à sua empregada se eles já conseguiram o dinheiro, e ela responde que não. Então Shen manda eles encontrarem alguém para ajudar, pois precisam recuperar isso com urgência. Assim, bem de repente, um figura aparece, falando que está nesse local para ajudá-la. Porém, antes dele dizer qualquer coisa, Shen já empata, falando que não precisa dele, pois sabe do seu ódio após tê-lo despedido. Mas o figurante diz que na verdade não sente nada disso, pois a sua única razão que começou a trabalhar nessa companhia foi porque admira muito ela. Por isso vai dar os 10 milhões para compensar o prejuízo do cassino, caso a mesma se divorcie de Lin, já que aquele fracassado não a merece. E ali do lado o protagonista fica incrédulo, já que o cara tá tentando pegar sua esposa na sua frente. Nisso, torcendo seu dedo, Shen fala que não está desesperada, e além disso não precisa da sua ajuda. Então, com raiva, Lin dá uma vassourada nele, enquanto grita que é melhor não subestimar sua esposa, pois tem certeza que ela é capaz de recuperar esse dinheiro sozinha. Ou até talvez esse dinheiro caia do céu. Assim o cara grita que Lin não combina com uma mulher linda dessas. Só que do nada alguém joga uma maleta nele. E assim o banido diante chega, falando que por ordem do senhor Wei, trouxe 10 milhões para ajudar a senhorita Shen. Então, desconfiada, a mesma questiona se conhece alguém com esse nome, e também qual seria a razão de ele mandar essa quantia de dinheiro para ela. E logo mesmo fala que o senhor Wei mandou isso para ganhar a sua confiança. Mas se realmente quiser ir vê-lo, é só ir ao quarto 1766, no hotel de luxo, às 3 horas. Nisso, depois de ouvir essa conversa, o figura questiona o motivo de irem logo para esse lugar. Lembrando que esse é o hotel onde o protagonista fez coisas ilegais. Assim, lá no hotel, Shen, um pouco triste, fala que está de volta nesse lugar. E logo atrás dela está o figura de antes e o seu guarda, que está perguntando quando vão entrar. Bem sério, diz que precisam esperar pelo menos 5 minutos. Agora lá na frente da porta, Shen se pergunta qual é o motivo para esse encontro. Então, entrando no quarto, Shen se depara com uma grande cena. Vendo toda essa situação, ela grita perguntando como um canalha como ele ousou fazer isso. Mas antes de qualquer coisa, Shen ouve a voz de Lin disfarçado de Sr. Wei na TV, dizendo que isso é um grande mal-entendido. E lançando um ataque, ela pergunta que tipo de mal-entendido é esse. Assim, em seguida, o cara tira a máscara, enquanto grita que não é Lin. E rapidamente o protagonista fala que isso é uma habilidade de transfiguração para poder enganá-la. Por isso, a pessoa que a mesma encontrou atraindo 3 anos atrás não era o seu marido. Logo, no mesmo instante, a culpa bate forte nela, já que tratou mal uma pessoa que a amava muito. Porém, pergunta qual é o motivo por trás para ele ter mandado dinheiro para ela e ter mostrado isso. Nisso, pensando um pouco, o protagonista diz que se não fosse por Lin, não estaria vivo. Por isso, só está pagando um débito passado. Já entendendo a situação, Shen questiona se ele sabe quem armou tudo isso para seu marido. Em seguida, alguém entra no quarto, e é o figurante perguntando o que diabos está acontecendo. Assim, Lin fala que a pessoa que armou tudo isso foi esse desgraçado que acabou de entrar. Claro que o mesmo nem entende o que está acontecendo. Por isso grita que Shen é a sua mulher, e complementa que não vai ficar sentado vendo alguém roubá-la. Depois de ver essa cena toda, o protagonista ri, enquanto diz que ela é casada. Porém, de qualquer maneira, afirma que nesse momento ele tem mais coisas para se preocupar. E se tremendo mesmo diz que não conhece ninguém ali. Mas a garota comenta que nunca esqueceria do maior VIP que apareceu há 3 anos atrás. Em seguida, Lin explica que hackeou o sistema do hotel e viu que quem fez toda essa merda foi esse maldito. Nisso, Shen pede ao Sr. Wei o seu telefone, pois assim poderá devolver o dinheiro algum dia. Só que o mesmo nega enquanto fala que em troca é melhor ela tratar o seu marido de uma forma mais gentil. Agora, já de noite, lá na casa de Shen, Lin fala que daqui a pouco vai ter que sair para resolver alguns negócios. Porém, a patroa chega o chamando de amor e logo pergunta onde ele vai. E o nosso garoto responde que vai dormir lá no armazém da casa. Mas se aproximando dele, ela diz que Lin não precisa mais fazer isso. E toda envergonhada fala que a partir de hoje eles vão dormir no mesmo quarto. Então, no dia seguinte, o protagonista observa que a serva de Shen tá meio alterada. Assim, ele usa suas memórias de um expert em leitura labial. E caindo em lágrimas, a empregada diz que não era para ele ter confiado nos agiotas para pegar 200 mil. Mas, de qualquer maneira, pede para a pessoa no telefone dizer ao seu irmão para não pegar mais dinheiro emprestado. Vendo isso, Lin fala que não esperava que a empregada estivesse em uma situação tão crítica. Nisso, no laboratório, o protagonista pensa que tem que ser cuidadoso, já que precisa manter essa poção no sistema respiratório. Então, chegando, o careca pergunta o que o Sr. Wei quer agora. E ele o manda mandar 200 mil para a conta que está nesse cartão. Vendo isso, o cara questiona se ele por acaso agora é tipo um Mr. Beast. Só que Lin pede para parar com essas brincadeiras, já que o próximo passo para o plano precisará de muita ajuda, já
já que precisa erradicar completamente o grupo que está produzindo dinheiro falso. Assim, um tempo depois, Lee está jantando com o chefe, que está animado falando que ele realmente conseguiu fazer 100 milhões em tão pouco tempo. Além de que também estão aprendendo bastante com o Sr. Wei. Mas o protagonista pede para ele parar de ser tão modesto, já que Lin possui 51% das ações. E rindo, o cara diz que isso é tipo uma troca equivalente. Só que antes de qualquer coisa, Lin fala que matar alguém envenenado é algo bem clichê. Claro que depois de ouvir isso, ambos ficam surpresos. Porém, Lin o manda não se fazer de idiota, já que é normal ser apunhalado pelas costas quando está se trabalhando no submundo. Por isso, nosso garoto joga a taça de vinho no chão. E rapidamente vários caras aparecem para o pegar. Só que como se nada estivesse acontecendo, Lin se senta novamente. Então o chefe diz que agora que entendeu a sua técnica para fazer dinheiro falso, não precisa mais dele. Assim o protagonista pergunta se o mesmo não vai terminar nem de comer, já que é uma pena uma comida tão deliciosa ser desperdiçada. Mas antes de fazer qualquer coisa, o cara joga a mesa fora, enquanto diz que é vergonhoso ele tentar manter uma pose calma nessa situação, pois está totalmente cercado e além disso o quarto está fechado a 7 chaves. E rindo, Lin diz que tudo isso está por dentro dos seus planos, já que não faz sentido ele pular na cova de um leão sabendo que vai ser devorado. Em seguida, uma névoa azul começa a surgir. E rapidamente todos percebem que é um gás venenoso. Assim o protagonista fala que o maior poder é o conhecimento. Nisso vemos que no dia anterior, o nosso garoto mandou o careca pegar a poção que ele estava fazendo para poder colocar no ar-condicionado. Enquanto anda pela névoa venenosa, Lin diz que o resultado dessa luta foi decidido há muito tempo atrás. No chão, quase morrendo, o cara pergunta se ele não conhece os seus apoiadores. Mas o protagonista pouco se fudendo e dá um chute na cara dele. Em seguida, desesperado, ele questiona se o Sr. Wei vai ficar com todo esse dinheiro falso. Porém, tirando a máscara, pois o gás já está fraco, Lin afirma que pode conseguir tudo isso e muito mais legalmente. Além de que a sua esposa também não iria gostar que ele se metesse nesses negócios. Assim, o protagonista joga o isqueiro no dinheiro. E gritando, o figura pergunta por que ele está fazendo tudo isso. Então Lin responde que o motivo é porque o mesmo ofendeu uma pessoa muito perigosa. Nisso, o protagonista vai embora enquanto explode tudo atrás dele. Agora, de noite, o nosso garoto está chegando em sua residência. E rapidamente o careca pergunta quem é ele de verdade, e ele responde que é melhor ninguém saber disso. Mas logo vemos que a empregada está espionando o protagonista. E pegando seu braço, questiona o motivo dele chegar tão tarde. Só que rapidamente esquece isso. E em seguida fala que ouviu da sua senhorita, que ele conhece o Sr. Wei. Por isso quer saber onde o mesmo está, pois quer agradecer. Só que do nada o careca volta, chamando o nosso garoto de Sr. Wei, dizendo que ele esqueceu seus óculos. Claro que isso deixa ambos sem reação, e ela, toda impressionada, pergunta que porras é isso, já que não faz sentido esse idiota o chamar de Sr. Wei. Com raiva, Lin diz que esse maldito deve ter o confundido. Então, tentando disfarçar, o cara afirma que não conhece esse garoto. Mas a empregada fala que a sua senhorita falou que o Sr. Wei está usando óculos escuros iguais a esse que está em sua mão. Só que do nada ela diz que vai contar a Shen que ele está tentando se passar pelo Sr. Wei. Porém, já sem paciência, Lin fala que ela é mais idiota do que aparenta ser, já que está na frente do astuto e legítimo Sr. Wei. Depois disso, os dois ficam sem saber o que falar. E rindo, a empregada diz que é impossível um homem como ele se equiparar ao Sr. Wei. Assim, o protagonista fala que a mesma está procurando o Sr. Wei para poder agradecer pelos 200 mil. Só que ainda desacreditada, a empregada pergunta como um idiota como ele sabe disso. Putulinha manda ficar quieta, pois já explicou a Shen que não traiu ninguém. Então, pegando a sua mão, fala que quer mostrar algo. Assim, abre a mala enquanto apresenta os meliantes que enganaram a família Shen e pegaram os 10 milhões deles. Os caras jogaram que nem merda. Observando essa cena, a empregada fica chocada. Mesmo assim, se nega a acreditar e complementa que vai informar a senhorita. Mas a coloca no contra o carro, fala que se a sua identidade for revelada, terá que agir. Logo manda o careca tirar algumas fotos. E ele rapidamente pega o celular. Confusa, a empregada se questiona o que Lin vai fazer. Cacete, ele beijou ela mesmo. O cara tá longe de ser um bom marido. Nisso, indo embora, Lin fala que se ela pensar em dizer algo, vai mandar essas fotos para Shen. Enquanto isso, no quarto da mesma, ela se pergunta o motivo de Lin ainda não ter voltado. Então, no dia seguinte, o nosso garoto tá jogado na cama. Com raiva, a mesma questiona que horas ele voltou. Assim, pisando na sua cara, Shen diz que o esperou a noite toda. Mas ele acabou não voltando. E se levantando rapidamente, o protagonista fala que estava fazendo alguns trabalhos domésticos. Claro que depois de ouvir isso, Shen chama sua empregada leal. E chegando no quarto, a mesma pergunta o que a senhorita deseja. Logo, Shen questiona onde Lin estava e ela afirma que ele estava fazendo trabalhos domésticos. Sorrindo, Shen fala que a sua empregada já pode ir embora. Nisso, dando seu cartão, a patroa diz que o aniversário do seu pai vai ser daqui a 3 dias. Mas o nosso garoto recusa o seu cartão, falando que pode comprar algum presente com o seu próprio dinheiro. Então, correndo, diz que irá voltar ao trabalho. Assim, o nosso garoto chama a empregada, falando que ela salvou sua pele, cai em milagre, mas a mesma diz que ele é um maldito assediador. Além disso, complementa que nunca mentiu para sua senhorita desde que era criança, mas por causa dele quebrou a confiança dela. Meio sem jeito, o protagonista pede desculpas. Logo fala que isso foi necessário, só que a empregada pergunta o motivo de Shen não poder saber. E responde
responde que na visão de todos nessa casa, ele é um inútil, idiota e um imprestável que se aproveita da própria esposa. Nisso, Lin diz que está aumentando seu poder e influência, por isso quando tem a oportunidade vai contar tudo. E a mesma questiona se isso é verdade. Sorrindo, o protagonista fala que por enquanto contará com a ajuda dela, já que a mesma é importante para os seus planos. Então, meio triste, ela se desculpa por ter dito aquelas coisas, mas Lin diz que entende o seu lado, por isso tá tudo bem. Só que voltando ao assunto do pai de Shen, o protagonista pergunta do que o coroa gosta. E a empregada responde que, atualmente, ele está interessado na atriz Ming, que está popular atualmente. Assim, a empregada mostra uma foto dela. E rapidamente Lin a reconhece como um amor da sua vida passada, onde ele era um diretor de cinema. Logo, vários flashbacks começam a passar de todos os seus momentos juntos, até mesmo os íntimos. Coçando a cabeça, Lin diz que ela é mais familiar do que pensou. Porém, de qualquer maneira, não tem o que esperar. Por isso, devem imediatamente ir à sua casa. Então, lá na mansão da atriz, a empregada pergunta o motivo do protagonista ter trago ela. E ele responde que a mesma é uma cultivadora espiritual, por isso vai ser útil, enquanto Lin tenta entender as suas próprias habilidades. Além de que, comparar a Shen, ela com toda certeza é mais forte. E meio envergonhada, ela fala que tudo isso é graças à sua senhorita, que compartilhou as suas pílulas de cultivo. Vendo isso, Lin diz que a sua esposa é realmente generosa. Assim, em seguida, o nosso garoto abre o portão da atriz. E surpresa, a empregada pergunta como cacetes ele sabe a senha. Sorrindo, o protagonista fala que já morou nesse local antes. Nisso, um pequeno flashback passa, falando que a atriz Ming amava muito o nosso garoto em sua vida passada. Em dedicação a isso, ele falou com um cara rico da família Jing para poder alavancar a carreira dela. Só que, literalmente, um dia depois ela foi estudada pelo cara. Ah, pesou agora. Claro que em um pico de raiva, o protagonista tentou fazer algo, mas foi empurrado da cobertura. E depois disso, o maldito utilizou a obra que ele e sua esposa estavam fazendo juntos para poder subir o poder da família Jing no mundo de entretenimentos. Saindo dessa história triste, os dois já estão dentro da casa da atriz Ming. Então Lin percebe que alguém está vindo. E essa pessoa é a própria atriz, que está perguntando como eles entraram na sua casa. Porém, o protagonista, com 100% de confiança, não responde essa pergunta. E fala que só de ouvir a sua voz, ela deve saber quem é ele. Assim, Lin se apresenta como seu antigo marido. Só que ela não acredita nessa palhaçada e lança um ataque nele. Defendendo esse golpe, a empregada pede para o nosso garoto ter cuidado, pois Min é muito forte. Mas sem perder tempo, a mesma manda mais ataques em cima deles. Observando isso, Lin começa a dizer várias características dela. Por exemplo, que ela odeia pêssegos, e além disso, a primeira vez que eles se conheceram foi num bar. Enquanto preparam uma bola de fogo, Ming fala que essas coisas podem ser descobertas na internet. Porém, Lin não desiste e grita que ela tem uma verruga embaixo do peito. E também a sua posição favorita é... Só que antes de dizer qualquer coisa, Ming fala que acredita nele agora. Nisso, Lin começa a explicar que a sua alma entrou nesse corpo depois dele morrer. Então, pulando em cima dele, Ming afirma que sentiu a sua falta. Caindo em lágrimas, ela pergunta o motivo dele ter pulado da cobertura. Mas o protagonista fala que foi assassinado depois que encontrou ela naquela situação extrema. Só que agora está de volta para se vingar e pegar tudo o que ele roubou. Assim, um tempo depois, os dois estão lá fora. Com cara de deboche, a empregada pergunta por que ele mentiu para Ming sobre seu marido. Mas o protagonista responde que não está mentindo, já que herdou as memórias de 10.000 pessoas. E meio impressionada, ela questiona o que Lin vai fazer com tantas memórias. Então o protagonista fala que ainda guarda bastante rancor dessas vidas passadas. Por isso, para começar, irá destruir a família Jing. Porém, para isso precisa que a empregada o cubra na casa de Shen, já que precisa aumentar sua influência ao máximo. Mas receosa, ela pergunta por que deveria ajudá-lo. Nisso, Lin diz que se ela não ajudar, Shen vai acabar sofrendo várias perdas como aqueles 10 milhões. Aí sim a empregada fala que vai ajudar sob uma condição, que é o acompanhar nessas viagens à noite. E sem ter o que fazer, o protagonista concorda. Agora no escritório do grupo Gengsi, o chefe dessa família fala que sobre os seus feitos, que foi unificar toda a Yakuza. Mas de repente o figurino de antes atrapalha a reunião do seu pai, falando que precisa de dinheiro para comprar presentes para o seu futuro sogro. E com raiva ele diz que o seu filho é realmente uma decepção, já que fica seguindo uma garota para lá e para cá, só porque ela é gostosa. Eu não vou julgar, né? Assim, ele o entrega um cartão black. E continuando sua reunião, diz que vai ajudá-la a encontrar o Sr. Wei. Sorrindo, a garota agradece pela sua ajuda. Porém, antes de ir embora, o figurante abre a boca dizendo que conhece o Sr. Wei. Então, desembainhando a sua espada, ela a manda ele a levar até lá imediatamente. Surpreso, o garoto percebe que a mesma é muito forte, e logo diz que conhece uma pessoa que conhece ele. Guardando a espada calmamente, pergunta quem é esse. E o figura responde que é Lin, o genro da família Shen. Em seguida, lá com o protagonista, ele se pergunta como um corpo desses que tem uma aura incrível não pode cultivar sem o cultivo duplo. Nisso, a empregada chega questionando se Lin já preparou o presente do mestre Shen. E brincando, ele fala que não fez nada. Vendo isso, a empregada fica brava, já que se Lin fazer merda, quem recebe a culpa é Shen. Aquela que ficou ao seu lado durante todo o seu coma. Aquela pessoa que nunca deu um passo para trás em relação a ele. Aquela pessoa que logo o protagonista interrompe, dizendo que só estava brincando. Agora, no dia seguinte, todas as pessoas balbam o ovo da família Shen, dizendo que eles realmente têm muito dinheiro.
Nisso, Nyota fala que vai dar ao seu pai um lendário elixir, chamado Taisu, que pode trazer até mesmo a vida eterna. E vendo isso, o velho fica surpreso. Só que o protagonista não se aguenta e diz que um lixo desse não pode nem ser chamado de elixir. Então, agarrando pelo seu colarinho, o cara questiona de que merda ele está falando. Assim, Nin explica que ele foi enganado. E puto, o cara pede para Shin segurar o seu marido, mas a mesma finge que nem está vendo nada. Logo, o protagonista fala que pode provar sua autenticidade, já que se usar uma faca de bolo e fazer isso e aquilo, pode revelar que esse lendário elixir é na verdade uma boneca inflável. Vendo isso, todos riem da sua cara. Mas o velho grita que não há tempos para brincadeiras, pois a família Shen está enfrentando um inimigo formidável, que é a família Jing. Por isso deve atualmente trabalhar em entrar na indústria de entretenimento. E para isso alguém deve fazer Ming trair a família Jing, e com isso dará uma grande recompensa. Claro que geral acha essa missão impossível, já que a atriz tem um contrato com a família Jing, que não vai ser fácil de quebrar ou cancelar. Porém, todavia, o nosso garoto não dá nenhum passo para trás, e grita que a sua esposa consegue fazer isso com apenas uma ligação. Observando essa situação, todos na sala questionam se ele está blefando. E com raiva, Shen pede para mim parar com essas brincadeiras, mas o nosso garoto afirma que já preparou tudo. Rindo, figura fala que se ele estiver errado, terá que se ajoelhar e implorar por perdão. Aceitando o desafio, Nin diz que se ganhar, quem vai ter que se ajoelhar será ele. Então, todo sorridente, o protagonista fala que vai ligar agora. Só que o cara continua gritando, dizendo que isso não vai dar certo, pois Ming está fazendo live e por isso não vai atender. Mas para sua surpresa, ela atende. Assim, ela pede para Ming fechar um contrato com a sua família. E depois de ouvir isso, a mesma fica meio impressionada. Porém, aceita, dizendo que adoraria fazer parte da família Shen. Assustado, o figura pergunta como isso é possível. E logo vemos que anteriormente, Nin pediu para Ming concordar com qualquer coisa quando ouvia a voz da filha mais velha da família Shen. Sorrindo, o protagonista o manda se ajoelhar logo. E se tremendo todo, o cara se questiona como pode perder para um lixo desse. Mas do chefe o derruba, dizendo que um membro da família Shen deve cumprir com as suas promessas. Além disso, fala que a partir de hoje, a sua filha mais velha se tornará a presidente do grupo de entretenimentos da família. Em seguida, um tempo depois do ocorrido, o protagonista está sozinho em sua casa regando suas plantas. Quer dizer, não tão sozinho, já que tem alguém o espionando. Logo vemos que é aquela menina da reunião, que agora está impressionada com o nosso garoto, pois o mesmo está suportando várias memórias sem ficar louco ou esquizofrênico. Por isso ela decide não o subestimar. Só que do nada alguém chega dizendo que a mesma não é qualificada para matá-lo. Observando nessa sombra negra perto dela, a garota pula para longe, já que sente uma aura ameaçadora dela, e assim pergunta que ser é esse. Então, com um sorriso malicioso, ela libera uma energia alegre extrema. Nisso diz que ninguém vai tocar no seu amor de 1000 anos atrás, pois dependendo da situação, a única pessoa que pode matá-lo é ela. Bom, acabou o vídeo. Se quiser uma parte 2, é só comentar e deixar o like. Falou!